Sejam bem-vindos a mais uma aula de informática. Agora já estamos no segundo semestre, onde a gente vai ver mais algumas ferramentas que devem ser utilizadas em sala de aula para complementar as outras disciplinas. Então, tudo que você está aprendendo aqui, você pode usar com outras disciplinas. E o que a gente começa aprendendo hoje é a fazer apresentações, a fazer slides, ou a fazer, como todo mundo chama popularmente, o PowerPoint. Vou fazer um PowerPoint. PowerPoint é o nome do programa, certo? O correto é você dizer que vai fazer uma apresentação, vai fazer um trabalho, fazer slides. O PowerPoint ele trabalha com slides. Então eu estou aqui no programa PowerPoint, mas a má notícia para vocês é que a gente não vai mexer no PowerPoint hoje. Vocês vão apenas prestar atenção. A aula é sobre o PowerPoint, eu fiz no PowerPoint, mas vocês não vão mexer no PowerPoint ainda. Tá aqui o PowerPoint, como ele faz parte do pacote da Microsoft Office. Ele tem uma área de trabalho praticamente idêntica do Word. Então aqui tem inserir animações, transições, fontes, mas a gente vai ver isso a partir da próxima aula. Na aula de hoje, nós vamos trabalhar, deixa eu começar aqui a aula realmente, pronto, introdução ao PowerPoint. Nós vamos começar a ver alguns conceitos sobre o PowerPoint e sobre apresentações, para que quando você começa a fazer o seu trabalho, não faça uma coisa feiosa, não faça um monstro, como quem está fazendo um trabalho numa cartolina, por exemplo. Embora tenha muita gente que faça trabalho bom com cartolina. Mas tem gente que cola de todo jeito, fica uma coisa feiosa. Aqui não. Aqui vamos já usar o computador para o seu trabalho ficar o mais organizado possível. Vamos lá. Sem enrolação. Características do PowerPoint. O Microsoft PowerPoint, ou simplesmente PowerPoint, é um programa utilizado para a criação, então você vai criar, e exibição de apresentações. Então eu posso criar, salvo no pendrive, levo para a sala e vou apresentar minha aula, vou apresentar o meu trabalho. Exibição de apresentações gráficas, usado, por exemplo, em aulas, como eu disse a vocês. Certo? É um exemplo, posso usar em palestra, eu posso usar em coisa de venda. É muito utilizado o PowerPoint. Os formatos nativos do PowerPoint, ou seja, as terminações do PowerPoint, você reconhece quando um arquivo é do PowerPoint, quando ele termina em PPTX, é o mais comum hoje em dia. Desde 2007 a gente trabalha com PPTX, então você procura na internet alguns PowerPoint já prontos, você já vê logo PPTX. Nós temos o PPS. O que é PPS? PPS hoje pouca gente usa. PPS é o seguinte, gente, é uma apresentação que vai se apresentar sozinha. Você aperta, ele começa, porque geralmente o PowerPoint é o seguinte, você está apresentando como eu estou agora, o slide não passa. Se eu não quiser, ele não passa. Aí eu vou aqui na setinha do computador e ele fica passando, porque eu estou mandando. O PPS não tem eu estou mandando, ele vai se apresentando sozinho. Então ele era muito usado no início da internet, quando o povo não tinha o WhatsApp para chatear os outros. Então passava uma animação em PowerPoint no e-mail dos outros. Então ficava aquela animação, bom dia, essas coisas bestas que a gente vê hoje no WhatsApp, era tudo no PowerPoint, no seu e-mail. A gente está livre disso, né? Quem usa e-mail, graças a Deus. Então esse PPS não é muito utilizado. Pode ser que alguém ainda utilize. E o PPT, que foi a primeira versão do PowerPoint. Muito encontrado hoje em dia ainda na internet. O PowerPoint, olha só, ele pode usar imagens, ele pode usar sons, ele pode usar texto, ele pode usar vídeo. Tudo isso incorporado ao PowerPoint. Eu vou ensinar vocês como colocar todos esses elementos durante as aulas, não só hoje. Então, imagens e texto, é isso que a gente está vendo agora, que eu estou colocando. Tem algumas imagens aí, tem os textos, no caso aqui por enquanto só texto, vocês vão ver que vai ter algumas imagens. Vídeo você pode acrescentar, geralmente quando quer contar uma história. Som. Olha, pessoal, eu tenho uma opinião própria sobre som. Som não se coloca em apresentação. Fica uma coisa muito brega. Você está apresentando e tem um sonzinho. É raro. Raro alguma apresentação que tem um som que encaixe. E fora que o computador que você vai apresentar, ele tem que ter o som disponível também, né? Então, o som até ignoro. Eu não vou nem ensinar vocês, porque eu acho que é uma coisa muito brega, embora seja um recurso do PowerPoint, mas, academicamente falando, ele empobrece a sua apresentação. Então, os pontos fundamentais em uma apresentação. Você vai fazer um trabalho, seu trabalho tem que ser simples e claro. O que é que você quer dizer?
quero dizer que as plantas fazem fotossíntese. Então, pronto, planta faz fotossíntese, bota figura. Acabou, gente. Não precisa de planta faz foto. A planta, botar um textão explicando tudo, depois bota 10 fotos. Basta uma foto. Todo mundo já vai saber o que é uma planta, o que é fotossíntese. Você explica com uma foto só. Então, toda vez que você for fazer um trabalho, seja ele do que for, seja o mais simples e o mais claro, para quem está assistindo aprender de forma rápida. Olha aqui, ó. Um slide bem simples. Algum professor colocou aí para as outras séries. Ó. Esse slide estava ensinando como o aluno deve se comportar. Então, levantar a mão para participar. Bota uma figura da menina levantando a mão. E aqui ele escreve. Ó. Cada aluno deve participar corretamente, pondo o dedo no ar e esperar a sua vez. Né? A questão da educação. É um slide bem simples esse. Diz tudo. Precisa dizer mais alguma coisa para explicar como é que levanta a mão? Coloca o braço para cima. Fica em pé. Como a menina está aí. Não. Texto pequeno. Contraste de cores. Embora a gente não vá ter aula de design aqui, é bom que você saiba o que é um contraste. Contraste é a diferença entre os tons de cores, certo? Geralmente uma cor clara e uma cor escura. Porque você, quando vai fazer um trabalho, olha aqui. Ó. Aqui está tudo claro e eu coloco a letra escura. Para dar a chance ao espectador de ler, de ver a figura. Se você coloca umas cores nada a ver, cor muito chamativa, esquece do contraste, essa coisa de escuro e de claro. As cores têm que ter contraste. Fica um slide horroroso. Olha um exemplo. Certo? O próprio nome exemplo. Esse aqui, embora seja verde e verde, dá para você ler. Ó. O nome exemplo. Agora olha aqui que contraste ruim. Porque são duas cores escuras. Não, professor, mas eu estou lendo. Está lendo, mas é um contraste ruim. Você tem que forçar a vista para ler. Imagina o slide todinho com isso aqui. Tem gente colocando óculos, se aproxima. Professor, eu não estou vendo nada daquela reclamação. Então, não faça isso. Dê preferência sempre a cores escuras e claras para ter contexto. Geralmente, para ter visibilidade. Contexto não, visibilidade. Para ter contraste. Geralmente, o fundo é claro e as letras são escuras. Mas nada impede você de fazer como nesse exemplo aqui de baixo. O fundo é verde, um pouco mais escuro, e a letra é clara. Sempre lembrando a você que se o texto for muito grande, fica incômodo. Geralmente, a gente coloca a letra mais escura e o fundo mais claro. Evite usar aquele amarelo, laranja, aquele laranja que é bem cheguei junto com aquele outro verde. Evite usar essas cores. Lembra do primeiro slide, simplicidade, gente. Olha assim, olha que coisa mais horrível. Primeiro esse fundo aqui que vai mudando de cor, que não tem pra quê. Aí depois o fundo é escuro. Professor, mas eu tô lendo. Sim, gente, tá, mas é ruim. Fica uma visibilidade horrível, incômodo. Você ficar olhando muito tempo para isso, fica incômodo. Imagina 20 slides, né, que geralmente eu trabalho assim, 10 slides com essa configuração aqui é incômoda. Fica incômodo, só texto. A cor é escura e a letra é escura também. Não tem muito contraste. Tá horrível isso. Por isso que eu disse, é uma noçãozinha de design. Tem muita gente que faz isso. Mas os melhores designs são aqueles que têm contraste. Pega uma nota de dinheiro para você dar uma olhada. O fundo é claro e as letras, os números são pretos. Pega um pôster de cinema. Ou a letra é clara e o fundo é escuro, ou vice-versa. Mas nunca você vai ter letras escuras e fundo escuro. É horrível. Você vai ter muito isso em vários anúncios aqui de KBD que o povo não sabe o que está fazendo. Olha, exemplo de péssimo contraste aí. Vamos ver mais algumas péssimas ideias? PowerPoint. Misturar imagem e texto. Ou é texto ou é imagem, gente, sempre separe. Nunca deixe as duas coisas juntas, porque fica uma esculhambação. Olha só esse slide aqui. A questão do contraste. Primeiro, texto demais. Não coloque muito texto nunca nos seus slides. Pouca coisa. Sabe, esse texto todo aqui. Trabalho não é para a turma ficar lendo. Mas, professor, tem um professor meu que faz isso. Se o professor faz, mostra essa aula para ele. Não se faz isso. Você coloca pouca coisa no slide. É uma apresentação. Não é uma aula de leitura. Não é para você estar passando um textão. E segundo, olha o fundo aqui. Ele botou um carro para falar de carro, né? Lógico, motorcarro, não sei que está em inglês. Mas ficou horrível isso. A leitura disso aqui é muito chata.
Dependendo, inclusive, do contraste de onde está passando isso, é terrível. A única coisa que dá boa para ler aqui é esse nome introdução, tá em inglês. Ainda está em inglês essa parte aqui de baixo também, ó. Porque o cinza ele casou bem com o preto. Mas isso aqui, o corpo do slide está horrível. Misturou imagem com texto. Jamais façam isso. É a tal da colocar a imagem como fundo, certo? Não coloquem. Fica horrível. Não misture texto e imagem. Uma imagem que faz texto. Você pode até colocar os dois no meio do slide, mas um ao lado do outro. Um com os dois juntos. Olha outra péssima ideia de PowerPoint. Muita cor e muita informação. Aquilo que eu disse para vocês. Seja simples. Seja simples no que quer dizer. Se não cabe num só slide, faz mais de um slide. Mas não queira colocar tudo de uma vez em só slide e fazer um slide sobre como a planta se alimenta. Eu vou colocar tudo no mesmo slide. A planta se alimenta e vem pela raiz e passa pelo caule e vai para a folha e vou colocando um monte de coisa. Fica esculhambação. Olha aqui o exemplo. Me diga, que slide horroroso. Ainda bem que eu estou colocando tudo em inglês para ninguém pensar que eu estou tirando dos meus alunos. Esse slide aqui é muito horroroso. Muita informação. Certo? O cara que está lendo para procurar aqui a informação que ele quer. Cheio de cores. Todo colorido. Ó. Alguns contrastes não estão bons. E é informação demais. Muita cor, muita letra. Não está simples. Esse slide aí está péssimo como informação. Eu não daria uma aula com um slide desse. Não dá para explicar nada aí. Estou dando uma aula agora para dizer que é um péssimo slide. Texto infinito. Esse é de professor preguiçoso. Olha aqui. Você vai para uma aula para ficar lendo. É melhor o professor dar uma folha para cada aluno. Para cada aluno estar lendo. Do que estar essa esculhambação aí. Vou sentar e vou ficar olhando para a tela lendo. Gente, o projetor, que é o Data Show, ele deveria ser usado para aumentar os recursos visuais. De novo, não vou dizer audiovisual, porque eu detesto som. A não ser que seja um vídeo do YouTube, um vídeo mais curto. Mas a apresentação não. Mas quando você está preparando uma aula, você vai colocar um aluno para ler. Poxa, dá uma folha para cada aluno. Você vai fazer um texto desse tamanho, do jeito que está aí, dá uma folha. Não precisa fazer um texto, você está lendo o tempo todo. Aí, estou lendo, blá, blá, blá. Sumário executivo. O wireless dos Estados Unidos, blá, 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 cresceu 6%, blá, 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 e assim vai. É terrível você ficar vendo um texto desse. De novo, se você viu algum professor dando aula dessa forma, repreenda ele. Professor, coloque tópicos, seja simples. Não se faz isso no slide. Um texto desse tamanho. Tem uma dica, se você tiver que diminuir muito a fonte, já está errado. Diminui a fonte aí para colocar mais coisa. Se você pensar assim, sua apresentação já está uma porcaria. Deixa as fontes do tamanho que elas aparecem logo no início, porque o próprio programa já sabe o tamanho necessário para aparecer. Pronto, gente. Então foi algumas dicas, vocês viram aí. Aprendam essas dicas, porque na próxima aula aí a gente já vai começar a trabalhar com o PowerPoint, o Infinity Além, como está aí o Buzz Lightyear. E quando eu pedir para vocês fazerem alguns trabalhos, eu não vou querer esculhambado dessa forma que eu mostrei para vocês. Você vai colocar uma figura, colocar um textozinho e o seu trabalho vai ficar bem organizado. Não só para mim. De novo, a gente não está aprendendo isso para as aulas de informática. A gente está aprendendo isso para todas as aulas, para ficar uma coisa mais organizada. Certo, pessoas? Então, até a próxima aula, se Deus quiser.